Olá, estamos começando mais um programa Palavra Amiga, um programa oferecido pela Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no qual nós sempre buscamos refletir em cima de uma porção pequena da Bíblia e aprender sobre praticamente tudo na vida. Hoje nós vamos ponderar sobre a ideia de orar pelas coisas certas. Você já pensou sobre isso? A Bíblia fala que às vezes nós não recebemos o que nós pedimos porque nós pedimos mal. Então eu acho que é importante a gente aprender a pedir corretamente, a orar pelas coisas certas. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e, como eu disse, nós vamos ponderar sobre a ideia de orar pelas coisas certas. Vejamos o que esse texto da Bíblia Sagrada nos diz. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, versos 11 e 12. Você já notou quais são as orações típicas das pessoas, as petições típicas quando elas oram? Nós temos o costume de orar por aquilo que é precioso para a gente. A gente ora para que sempre tenhamos saúde, ou quando alguém está doente, a gente pede que a pessoa venha ter saúde. Nós oramos para que sempre tenhamos emprego, seja agradecendo pelo emprego que nós temos, ou orando para que Deus nos dê um emprego. Oramos pela nossa família, porque nós nos importamos com ela, com essas pessoas, muitas vezes mais do que tudo. Então oramos para que tudo vá bem com a família. E essas coisas são típicas e não são erradas, mas a Bíblia diz que elas não são o tipo da coisa que devem ocupar sempre as nossas orações. Ou melhor, que devem ser prioridade nas nossas orações. Esse texto nos ensina a ponderar sobre outras coisas como prioridade nas nossas orações. Paulo sabia orar pelas coisas certas. Ele é quem escreve esse texto bíblico que a gente leu há pouco. Por que ele sabia orar pelas coisas certas? Porque ele usava os óculos da palavra de Deus. É por isso que a gente gasta tempo nesse programa sempre ponderando em cima da Bíblia, para que a gente responda corretamente, orando pelas coisas certas. E o que Paulo pediu? Basicamente uma coisa. Ele pediu, ele diz, eu oro constantemente por vocês, para que vocês sejam dignos da vocação. O que ele está querendo dizer? Está dizendo assim, ó, eu espero que vocês sejam pessoas que vivam da maneira como Deus quer que vocês vivam, depois de ter chamado vocês. Não é que a gente merece alguma coisa de Deus. Pelo contrário, Deus nos chama para ser discípulos dele antes de qualquer merecimento. Mas após esse chamado, nós somos então conclamados a andar como Jesus andou. É isso que Paulo pede. Ele diz, eu sempre oro e peço essas coisas a vocês. Como seria bom se a gente pedisse isso mais vezes pelas pessoas que nós amamos, que andassem como Jesus andou. E no segundo verso que nós lemos, o verso 12, ele nos explica a razão de nós pedirmos essas coisas sempre, de pedirmos que andemos como Jesus andou. É porque a reputação de Jesus está em jogo. O texto fala que nós temos que dar glórias a Deus pela maneira como nós nos portamos. Que oração preciosa, tendo em vista a glória de Deus, a honra de Deus. Se você se julga um cristão, se eu me julgo um cristão, nós devemos nos preocupar com a fama que o cristianismo leva por conta da nossa caminhada, por conta da nossa conduta. Por isso que eu te convoco a andar de maneira digna de ser cristão, porque é para isso que é assim que Jesus é glorificado. Então esse é a minha dica hoje, para que você ore pelas coisas certas. Como é bom a gente orar pelas coisas certas e Deus atender. Eu tenho certeza que isso é algo que Deus sempre vai atender. Portanto, ore pelas coisas que são prioridade na sua vida.